Olá, criançada do Chácara Kids! Nós estamos de novo com vocês aqui no seu computador, no seu celular, na televisão da sua mãe, para a gente estudar a palavra de Deus juntos. É como se eu estivesse aí com você, na sua sala, para a gente poder junto conversar sobre o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Vocês se lembram, nesse mês, qual que é o tema mesmo que a gente estava estudando? Uma palavra grande, bem grande. Ah, isso mesmo! Individualidade. Individualidade é descobrir para que você foi feito. E é isso que a gente está estudando esse mês. Porque nós acreditamos que Deus nos criou com um propósito. E é isso que a gente quer descobrir. O nosso versículo desse mês está em Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. É isso mesmo, Deus te fez de modo especial e admirável. E hoje nós vamos estudar a história de alguém que também foi criado com um propósito. E nós vamos pensar... Alguém já ouviu alguma história de um pastor de ovelhas? Será que vocês sabem de quem se trata? Bem, essa história começa lá muito tempo atrás, quando Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo dele. Desde Abraão, Deus mostrou o seu cuidado, o seu amor por aquelas pessoas. E ele foi conduzindo elas em diversas situações e tinha escolhido profetas e juízes para conduzir o seu povo. Mas o povo de Israel, assim como nós, muitas vezes fazemos isso, ficou olhando para as pessoas em volta. E todo mundo tinha um rei, menos eles. Então, eles começaram a pedir: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus, então, deu a eles um rei, Saul. Saul começou muito bem, mas depois ele começou a não ouvir a Deus e desobedecer a Deus. E isso, né, pessoal, não é legal. Foi deixando Deus muito chateado com Saul. Então, certo dia, Deus falou com seu profeta, Samuel, e falou o seguinte: Samuel, eu estou muito triste com Saul e eu não quero mais que ele seja rei. Então, vá até Belém, reúna com Jessé e seus filhos, que eu vou lhe mostrar a pessoa que eu escolhi para ser o rei de Israel. Samuel ouviu aquilo e ficou bem preocupado. Sabe, vocês devem ter algum amiguinho que é meio bravo, que briga. Saul era desse tipo. E quando Samuel ouviu essa ordem de Deus, já logo pensou: Deus, mas assim que Saul souber, ele vai até querer me matar. Eu não posso ir até Belém e mostrar um outro rei, senão, ó... Mas Deus falou: eu tenho um plano. Você vá até Belém e fala que vocês vão oferecer um sacrifício a Deus. E chame Jessé e sua família. Nesse momento, na hora que vocês estiverem oferecendo o sacrifício, eu mostrarei a você, Samuel, quem será o próximo rei de Israel. Então, Samuel obedeceu o que Deus falou e foi até Belém. Chegando lá em Belém, as pessoas da cidade falaram: Samuel, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa de grave. Samuel falou: não, eu vim até aqui para oferecer sacrifício a Deus. Gostaria de amar vocês para fazer isso comigo. Por favor, Jessé, traga todos os seus filhos, todos, para vir oferecer um sacrifício a Deus. Samuel, então, ficou esperando até que todos viessem, só olhando para ver quem será que vai ser o próximo rei escolhido por Deus. Quando chegou
o primeiro filho de Jessé, Samuel olhou e falou: uau, esse aí tem cara de rei. Ele parece muito. Nossa, ele é alto, ele é forte. Olha a pose dele. Vocês já viram aquelas pessoas que têm cara de rei? Foi justamente isso que Samuel viu. Ele viu aquele moço e falou: ah, com certeza, esse aí é o próximo rei de Israel. E quando Samuel estava pensando isso, Deus falou com ele. E que a gente pode ler que está lá na Bíblia. Em 1 Samuel, no livro, capítulo 16, versículo 7. Olha o que Deus falou para Samuel. Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. No primeiro filho de Jessé, então, Deus já orientou Samuel. Olha, Samuel, eu não vou olhar a aparência, se a pessoa parece com o rei ou não. Eu vou olhar o coração. É assim que Deus nos vê. Ele vê o nosso coração. Então, foram vindo os outros filhos de Jessé. O próximo filho, quem sabe o que é isso? Isso mesmo, uma raquete de tênis. Ele era um grande esportista. A Bíblia não conta, né, que essas pessoas eram isso que a tia está fazendo. Mas nós vamos usar a nossa imaginação e fingir que esses filhos de Jessé tinham profissões, faziam coisas importantes que poderiam indicar de serem novos reis para Israel. Então apareceu esse outro filho, que ele era um grande esportista. Vamos fazer de conta, né? Mas Deus também não tinha escolhido ele para ser o próximo rei de Israel. Veio o próximo filho de Jessé. Quem consegue fazer isso? Ele era muito forte. Olha o muque dele. Ele era mesmo muito forte. Vocês também são fortes? Mas como eu falei para vocês, Deus não olha a aparência, ele vê o coração. E mesmo que aquele filho fosse muito forte, Deus não tinha escolhido ele. Então, veio um outro filho de Jessé. Nós vamos fazer de conta que ele era um grande guerreiro. Mas Deus também não tinha escolhido aquele moço para ser o rei de Israel. Mas Jessé tinha um outro filho que era um grande cozinheiro. Então, ele também apareceu. Talvez fosse bom uma pessoa. Quem aqui gosta de comer gostoso? Todo mundo aqui gosta, né? Já pensou um governante que pudesse fazer comidas gostosas? Nossa, ia ser muito bom. Vocês não acham? Já pensou ter bolinho, brigadeiro lá em Israel? Mas não foi isso que Deus viu. Como eu falei, Deus olha o coração. Então, veio um outro filho de Jessé. Esse filho, nós vamos fazer de conta que ele era um grande cientista, escritor de livros, e ele era uma pessoa muito sábia, parecia muito inteligente. Quem conhece pessoas assim? Muito inteligentes, que tiram notas boas na escola. Será que tinha sido ele o escolhido? Não, também não foi ele o escolhido. Aí Jessé falou: eu tenho um outro filho. Ele é um grande músico. Apresente, então. Olha, então chamou o outro filho de Jessé. Todo mundo conhece que instrumento seria esse? Será que é um contrabaixo? Um violão? Vocês sabem aí na sua casa? Isso, é um violino. Jessé apresentou aquele filho dele. Mas vejam só, não era esse o filho, também o escolhido para ser o rei de Israel. Poxa, Samuel já estava cansado. Tinha visto 7 filhos de Jessé e não era nenhum daqueles que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. Então Samuel falou com Jessé: Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Ou será que você tem mais algum filho? Então Jessé falou: olha, eu
Eu tenho mais um filho, mas ele tá lá longe, cuidando das ovelhas. Ele é bem jovenzinho e ele é só um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Alguém aqui sabe quem é esse pastor de ovelhas? Alguém ouviu já falar? Alguma história da Bíblia que tenha pastor de ovelhas? Era ele mesmo, Davi. Então, foram chamar Davi. E Davi chegou. Ele era muito simples, era só um cuidador de ovelhas. Mas a hora que ele chegou, Samuel viu. Ele era um rapaz de olhos brilhantes, saudável. E naquele momento, Deus mostrou para Samuel: este foi o que eu escolhi para ser o próximo rei de Israel. Sabe por quê? Porque Deus não olha a nossa aparência, mas Ele vê o nosso coração. Ele sabia que Davi era capaz de liderar o povo de Israel naquele momento que eles estavam vivendo. Ele sabia que o que Davi tinha dentro de seu coração era o mais importante para conduzir o povo de Israel. Deus também vê a cada um de nós. Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o que a gente pode fazer, o que a gente é capaz. E Ele também nos escolheu, assim como Ele escolheu Davi, para a gente ter um grande propósito, para a gente cumprir uma grande missão. A gente precisa descobrir qual é a vontade de Deus para nós. E Davi, que era um simples pastor de ovelhas, foi crescendo e se tornou o rei de Israel. A Bíblia conta que a partir daquele dia, quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus encheu a vida de Davi. E Davi foi ficando cada vez mais responsável para aquilo que Deus tinha escolhido. Vocês sabiam que Deus também quer que nós olhemos as pessoas que estão ao nosso redor da mesma forma como Ele vê. Ele não quer que a gente olhe os brinquedos, as roupas, o celular, a casa, o carro das pessoas com quem a gente vive. Ele não quer que a gente escolha nossos amigos pela aparência, mas Ele se preocupa que nós escolhemos os nossos amigos por aquilo que eles são, por aquilo que eles podem fazer. Se eles são pessoas que respeitam aos mais velhos, se eles são pessoas que obedecem a seus pais, são pessoas gentis, se são pessoas que falam coisas para você de amor, coisas boas, não pessoas que te derrubem, que falem coisas chatas para você. Porque Deus se preocupa que você ande com colegas, com amigos, que, olha, dentro é o mais importante, que façam aquilo que Deus quer, não a aparência, assim como aconteceu com Davi. E sabe, a gente também precisa aprender a pensar na gente. O que eu acho mais importante? O meu celular, a minha roupa, meus brinquedos, ou as coisas que eu faço? Os momentos que eu estou com Deus, como eu trato meus pais, como eu trato as professoras na escola, como eu trato as pessoas na igreja, no meu condomínio. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente se importe com o que realmente é importante. E o que é importante não é a aparência, é o nosso coração. Tá bom? Então agora eu vou fazer uma oração com vocês. Queria que vocês, aonde vocês estiverem aí, fechem os seus olhos, convide seu papai, sua mamãe, seus irmãos a também fecharem os olhos. E juntos vamos fazer essa oração. Querido Deus, obrigado por sempre olhar para nossos corações e enxergar o valor de quem realmente nós somos. Queremos tratar os outros da mesma maneira e enxergar o que realmente importa. Por favor, nos ajude a olhar além do que vemos e a tentar encontrar o valor real das coisas e das pessoas. Nós te amamos muito e oramos em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês estejam com a gente na próxima semana.
Se não for junto aqui no nosso espaço da igreja, nesse espaço aqui da internet. Mas não vamos perder o contato e, principalmente, não vamos deixar de nos lembrar que Deus está sempre conosco, olhando o nosso interior.